fala-se aí no gabinete do ódio, que seria no poder central, seria o ambiente onde se constroem essas estratégias de fake news, de financiamento de fake news. Isso está sob investigação, né? Há indícios fortes de que ocorria, está sob investigação. De qualquer forma, quando você tem a denúncia por um lado, você tem, por outro, agentes públicos praticando essas informações falsas. Então, não é só o que está sendo investigado, de denúncias de investimento, de financiamento, de distribuição, não é? De uma indústria de produção e distribuição de fake news ou informações falsas, mas agentes públicos também disseminando, tendo que tirar depois, o Twitter tendo que suspender a conta, o Instagram tendo que suspender. Quer dizer, você imagina você dar a um administrador de uma rede social o poder de suspender uma conta, e ainda bem, por um lado, mas é péssimo por outro, porque você tem um poder enorme de quem controla essas redes sociais sobre você, mas os agentes públicos tendo isso de maneira quase recorrente, as redes sendo suspensas porque estão disseminando informações falsas. E sim, as informações, objetivamente sobre a sua pergunta, as informações falsas, elas aumentaram bastante nos últimos anos, durante a pandemia, desde as informações da própria pandemia, veja como é grave, né? As informações da própria pandemia sobre tratamento precoce, sobre até o cerceamento e a tentativa de controlar informações sobre o número de casos efetivamente, o número de mortes, as testagens, sobre as vacinas, né? Isso sem falar em várias outras áreas que, por consequência, também sofreram com as informações falsas. Mas sim, há um movimento muito grande que intensificou a produção e a distribuição de informações falsas. Rapaz, e o que também está na conta desse governo aí é uma questão dos próprios dados da FENAGE. A FENAGE também fala sobre essa questão da violência contra os jornalistas, que cresceu de 2019, ela dobrou aos anos anteriores, e no ano seguinte, 2020, foi que ela, acho que duplicou, algo assim desse gênero aí, mas foram coisas assim que... Pois é, dentro desse processo de abalar a estrutura da instituição jornalismo. Sim. Porque tudo bem, no jornalismo há bons jornalistas e maus jornalistas, como na medicina, como na advocacia, como na pedagogia, como na odontologia, como em todas as áreas, né? Infelizmente. Mas o jornalismo em si, ele tem como premissa a prática democrática. Então, se você destrói alguém que legitima a fala, o manifesto, que amplifica as opiniões, você quer abalar aquela estrutura, você quer abalar aquela atividade, relegar um segundo plano com agressões verbais, com agressões físicas, com até chacota, enfim. Você, de certa forma, está também tentando abalar um pilar importante da democracia, que é o direito à informação, o direito de expressão por meio da atividade jornalística, a liberdade de imprensa, né? As coisas não se confundem. Sim. Mas tudo isso, de alguma forma, acaba sendo atingido. Questões de direitos fundamentais, né? Também, né? Isso é... Nossa senhora, pensar nisso é uma coisa absurda, cara. Eu fico pensando nisso, como é que... Porque desses dados da FENAGE, se eu não me engano, acho que cerca de 80% dos ataques eram do próprio presidente da República. Então é impressionante pensar nisso, como que alguém é o cargo-chefe da nação e faz esse tipo de ataque. E acaba influenciando outros a fazerem o mesmo, né? Porque ele acaba... Né? A questão do exemplo, do mau exemplo, no caso, né? Acaba influenciando outros a fazerem o mesmo, outros que sempre tiveram a mesma vontade, sempre tiveram o mesmo pensamento. E bem ou mal, você acaba conseguindo um pouco separar o joio do trigo, porque as pessoas começam a se revelar um pouco mais, a mostrar, por meio das escolhas, o que elas pensam efetivamente, o que elas são efetivamente, né? Ela mostra a cara, assim.
Às vezes alguém vira e diz assim, deixei de seguir você porque saquei a tua posição política. Ótimo, ainda bem, porque não é o seguidor que eu quero, sabe? Não é que eu não queira a diferença de opinião. Pelo contrário, eu quero, mas se você não consegue conviver com ela, então retire-se. Então, tá certo. Você tem opções para fazer. Agora, não, eu te sigo apesar das tuas escolhas. Opa, legal, então a gente tem um canal aqui de diálogo, de conversa, a gente pode buscar um entendimento, ou se não conseguir um entendimento, a gente pelo menos está civilizado, a gente tem aqui um nível de civilidade bacana.